Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Blockchain para desenvolvedores. Na aula de hoje e na próxima, eu quero falar sobre a estrutura de dados da rede Ethereum. E por conseguinte, a gente vai falar também um pouco sobre a estrutura de dados da Bitcoin, da blockchain Bitcoin. A rede Ethereum, ela se baseou na estrutura de dados da Bitcoin, mas ela teve que avançar um pouco, porque a rede Ethereum tem toda a questão das variáveis de estado que a Bitcoin não tem. Então a rede Ethereum vai além. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é, se você não entender tudo dessa aula, não se preocupe. É um assunto um pouco avançado, é um assunto um pouco complicado e mais, não vai interferir no andamento do curso. Então, se não compreender tudo que foi falado, se achar isso é muito complicado, tudo bem, não tem problema. Você pode avançar essa aula e a próxima, mas é interessante conhecer porque a gente vai ver como a estrutura da blockchain é bem bolada, como ela é bem pensada. Ela não é óbvia e quando a gente entende como funciona, parece uma coisa, nossa, a pessoa que fez isso foi bem inteligente. Então, vamos lá. O que eu quero apresentar? Para isso, vamos voltar à questão do bloco. Temos aqui um diagrama de como se dá um bloco da rede Ethereum. Eu sei que é rede Ethereum porque ela tem as transações, tem o state root, né, que é a raiz das variáveis de estado, e tem os recibos das transações. Isso aqui é um cabeçalho da rede Ethereum, um cabeçalho do bloco. Se você lembra, o bloco tem um cabeçalho e tem um corpo. Nesse corpo fica guardado as transações, fica guardado as variáveis de estado, os recibos, etc. E o que liga esse corpo ao cabeçalho é um hash, que a gente faz o hash, no caso, de todos os recibos, um hash de todas as transações e um hash das variáveis de estado, do estado global da blockchain naquele momento. A Bitcoin, ela tem transações, mas ela não tem variável de estado e ela não tem o recibo das transações, isso não fica guardado. Então vamos começar estudando como se dá a rede Bitcoin, a blockchain da Bitcoin, porque é mais simples. Ela tem transações e essas transações se ligam no cabeçalho do bloco através de um hash. Basicamente o que a gente faz é tirar um hash dessas transações e guardar esse hash no cabeçalho, de tal forma que se você alterar qualquer transação, você vai acabar alterando o hash do bloco. A gente já viu isso, né? Se alguém quisesse fraudar uma transação, ele ia alterar o hash do cabeçalho do bloco, então ia alterar o hash do bloco e ia alterar o hash de todos os blocos a partir desse, porque os blocos são encadeados através do hash do bloco anterior. Isso a gente já viu. O que a gente não viu é qual é a estrutura desses dados, dos dados das transações. Como é que a gente tira o hash dessas transações e guarda esse hash lá no cabeçalho. Isso aqui que eu vou mostrar agora, para isso eu vou colocar aqui. Eu tenho que ir lá mais para frente. Pronto. Certo. Aqui nós temos o que é chamado uma Merkle Tree. Primeiro eu vou dizer explicar o que é a Merkle Tree e depois eu vou mostrar por que a estrutura de dados da Bitcoin e da Ethereum, das outras blockchains, são feitas dessa forma. Nós temos aqui, vamos dizer que nós temos 4 transações, transação A, B, C e D. Isso aqui é o hash que fica lá no bloco da blockchain. A primeira coisa que eu pensaria, se eu fosse desenvolver uma blockchain, né, naive, ingenuamente, bom, já que eu tenho que guardar o hash das transações, eu vou pegar essas transações todas e vou fazer o hash delas de uma vez só. Só que não é assim que as coisas são feitas.
certo? Eu vou mostrar como elas são feitas e depois dizer por que são feitas assim. Como é que é feita? Você pega cada transação e tira o hash da transação. Hash da transação A, hash da B, hash da C, hash da D. E aí, 2 a 2, a gente junta esses hashes. Pega o hash A, hash B e faz o hash AB. Tá aqui o hash AB. Mesma coisa com o CD. Pega o hash, faz o hash da transação CD, que fica o hash CD, certo, gente? Pega a transação C, o hash da transação C, junto com o hash da transação D e faz um hash desse CD. Hash CD. Depois eu pego o hash da AB, pego o hash da CD e faço um hash desses dois, que vai ser o hash ABCD, que vai ser o hash raiz. Também é chamado o Merkle Root, a raiz de Merkle. Vamos ver mais um exemplo aqui. Aqui nós temos 8 transações. Deixa eu botar minha cara aqui para cima. Como é que é a árvore Merkle dessas transações? Mesma coisa. Cada transação a gente tem um hash. Hash A, hash B, hash C, hash D, até o H. Pega 2 em 2. Pega o hash A com B e faz um hash, que é o AB. Mesma coisa para o CD, EF, GH. Depois pega o hash AB e o hash CD e faz um hash dos dois, que vai ser o hash ABCD. Mesma coisa para o EFGH. E por último pega o hash do ABCD com EFGH, vai ser o hash ABCDEFGH, que vai ser o Merkle Roots, e é esse hash aqui que fica guardado lá no cabeçalho. Nossa, parece bem complicado, né? Por que a gente vai fazendo esses hashes em forma de árvore, ao invés de simplesmente fazer um hash só com todos os hashes das transações? Bom, é claro que tem uma explicação. E a explicação é o seguinte. Nós já falamos que existem aqueles light nodes, aqueles nós leves, né? Esses nós leves, eles não têm uma cópia completa da blockchain, certo? Eles têm uma cópia apenas dos cabeçalhos. Por isso que eles são chamados de light nodes. Eles não querem toda a informação da blockchain. Não, eles estão ligados apenas em algumas informações específicas. Então eles têm uma cópia só de todos os cabeçalhos. Quer dizer, isso é muito menos download que eles precisam fazer. Ao invés de fazer um download de todas as transações, eles pegam só os cabeçalhos. Porém, eles querem saber coisas do tipo: a transação A está nesse bloco? Ele pode perguntar para um full node. Um light node pode perguntar para um full node. E aí o full node vai mandar informações suficientes para que o light node possa provar que aquela transação está naquele bloco. E aí a gente vai ver que, utilizando a Merkle Tree, a informação que o full node precisa mandar para o light node é muito menor do que se fosse esse hash único que eu propus. Pegar todas as transações e fazer um só hash. Vamos ver por quê. Vamos imaginar que eu tenho esse bloco com 4 transações. E aí eu tenho a transação A. Fui eu que fiz. Eu sou um light node e eu que fiz. E aí eu pergunto para o full node. Full node, a transação A está nesse bloco? Me prove. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho a transação A e eu tenho o Merkle Root. Por quê? Porque a transação A foi eu que fiz. Eu vou perguntar se ela está nesse bloco. Certo? Eu não sei ainda. Eu mandei a transação A lá para o full node, mas eu não sei se ela está no bloco. E eu tenho o Merkle Root, porque como light node eu tenho todos os hashes dos cabeçalhos. Então eu tenho esse hash e eu tenho esse hash aqui. E como eu tenho a transação, posso fazer o hash.
Para eu saber se essa transação, para eu provar que essa transação está nesse bloco, se esse hash aqui fosse o hash de todas as transações, o full node ia ter que me enviar o hash B, o hash C e o hash D, para eu juntar com o hash A, fazer um hash total e comparar com o Merkle Roots. Então eu precisaria que o full node me mandasse 1, 2, 3 hash, certo? Como esses hashes estão em uma árvore Merkle, vamos ver quantos hashes o full node tem que me mandar, certo? Para eu chegar nesse hash aqui, o que eu preciso ter? Bom, eu tenho o hash A, então eu preciso que ele me mande o hash B, certo? Eu preciso do hash B. Se ele me mandar o hash B, eu consigo gerar o hash AB. E aí o que vai me faltar? O hash CD. Então, o full node precisa me mandar apenas o hash B para eu gerar o hash AB e o hash CD para eu gerar o hash raiz. Então, ao invés de 3 dados, o B, C e o D, ele só precisa me mandar o B e o CD, 2. Cai de 3 para 2. Bom, parece muito pouco, né? Por uma complicação. Mas vamos ver agora no caso de 8 transações. Novamente, eu tenho o Merkle Roots e eu tenho a transação A. Eu tenho o hash A. Se fosse aquele hash que eu propus, de fazer o hash de todas as transações, o full node ia ter que me mandar o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H. Então ele ia ter que me mandar 7 hashes. Como é em forma de uma Merkle Tree, vamos ver quantos ele precisa me mandar. Bom, eu tenho o A, certo? Ele vai precisar me mandar o B. Com o B, eu formo o AB. Ele vai precisar me mandar o CD. Com o CD, eu formo o ABCD. Ele vai precisar me mandar o EFGH. E aí eu formo o ABCDFGH. Ou seja, ele só precisou me mandar esses 3. Ele só precisou me mandar 3 hashes ao invés de 7. Já caiu bastante, né? Em vez de 7, caiu para 3, certo? Só que um bloco não tem só 4 ou 8 transações. Geralmente tem 100. Então, se eu tivesse que fazer aquele hash flat, plano, que nem eu propus, no caso de 100 transações, o full node teria que me mandar 99 hashes. Já se for uma Merkle Tree, ele só precisa me mandar o log de 100, ou o inteiro disso. Então, o log de 100 é muito menos do que 100. Log na base 2. Então, é 2, 4, 8. No caso de 8, 8 a gente calculou que é 3. Se fossem 16 transações, para chegar na Merkle Tree, só precisaríamos de 4 hashes. Se fossem 32 transações, ao invés de 31 hashes, precisaria só de 5 pela Merkle Tree. E aí vai. 64, 6. Né? 128, 7. Então, se você tiver 128 transações, ao invés de precisar de 127 hashes para fazer aquele hash plano, só precisaria de 7 hashes para fazer em nível de árvore. Então veja como é muito mais simples calcular o Merkle Root utilizando esse sistema de árvores do que um sistema plano. Então por isso que a estrutura de dados da blockchain, da Bitcoin e da rede Ethereum é feita em forma de uma Merkle Tree, certo? Porém, como a rede Ethereum, além de você ter questão das transações, tem as variáveis de estado, ele vai além. Ao invés de ser uma Merkle Tree,
é uma Patricia Merkle Tree. Isso aí vai ser um assunto da próxima aula. Mas espero que tenha ficado, não sei se tão claro assim. Se você não entendeu, assiste novamente, procura assistir um outro canal que explique isso, porque é bem interessante como essa estrutura é feita para possibilitar esses light nodes, que eles consigam provar só tendo a sua transação e o cabeçalho que uma transação está em um bloco apenas com alguns poucos hashes das transações. Ele não precisa pegar todas as transações para provar que o hash do cabeçalho é aquele mesmo, que aquela transação pertence àquele bloco. Bom, então é isso. Novamente, se você não entendeu tudo, não tem problema, é um assunto um pouco avançado, mas é um assunto muito bonito, essa forma como a estrutura de dados da blockchain é construída. Então é isso, até a próxima aula. Obrigado.